Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara que tem na sua história já, no seu coração, a cidade de Osasco, e Osasco também tem a sua história já no seu coração. Luiz Omar, o técnico do vôlei Osasco, que está aqui dando esse prestígio, essa honra para a gente. Seja muito bem-vindo, Luiz Omar. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar de voleibol e principalmente com pessoas que nos acompanham há tanto tempo. Então, obrigado aí pelo convite. O prazer é todo nosso, de verdade. A gente acompanha a tua vinda, né, para Osasco, desde que você veio, o quanto você agregou para a cidade de Osasco esportivamente. E, de certa maneira, o que eu falei, eu já me posicionei em seu nome, porque Osasco está no seu coração já. Porque, num momento muito crítico da história do vôlei de Osasco, você foi para a linha de frente para dar continuidade ao projeto. Isso, para quem conhece os bastidores do esporte e da cidade de Osasco, a gente sabe o quanto foi importante você ter saído até das suas funções técnicas, né, de cuidar do time e tal, de falar, não, esse projeto não pode parar. Queria que você contasse um pouco da sua chegada de Osasco, né, quando você veio, como começou o trabalho, e falasse especificamente nesse momento, que foi crítico, mas acabou sendo de renascença do esporte aqui na nossa cidade. Eu dizer, é um momento muito especial, acho, para a carreira de qualquer esportista quando as coisas dão certo, né? Então, a minha atitude naquele momento, ela tem muito a ver com a paixão da cidade de Osasco por uma modalidade que eu sou apaixonado. Então, desde que eu cheguei em Osasco, hoje a gente fala que Osasco é a capital mundial do vôlei, porque realmente existe um carinho muito grande, não só pela cidade de Osasco, ao time, mas toda a região. Então, esse carinho faz com que quem estivesse naquele momento à frente do projeto tomasse a atitude que eu tomei. Então, lógico que eu sei da importância, mas eu sei... A minha atitude tem a ver com tudo que eu vivi durante alguns anos anteriores àquela saída de um grande patrocinador. Sim. E o time ficar órfão. Então, nos 3 anos, eu tive aqui em Osasco, para quem não lembra, como assistente técnico do BCN, no ano de 99. Em 2000, eu fui convidado para ser o treinador do Flamengo e assumi a equipe no Rio de Janeiro no primeiro ano como treinador. A nossa comissão técnica venceu a Superliga. Fiquei algum tempo no Rio de Janeiro, em equipes como Campos, Goitacazes, Macaé. Em 2006, 2007, eu fui convidado a assumir a equipe do BCN, que na época era o Finasa, né? O antigo Finasa. E ali eu já encontrei a equipe e essa paixão de uma forma diferente do que eu tinha visto em 99. Então aquilo não tem como, né, você não se identificar. E naquele momento, pela torcida, por toda a comoção que aconteceu, pela saída, talvez sem planejamento, de um grande patrocinador, a gente acabou se envolvendo junto com homens públicos também. Sim. Né? E a gente acabou tendo um final feliz, porque veio a Nestlé. Naquele ano a gente estava vindo de 3 derrotas consecutivas, né? 3 vice-campeonatos que para a gente era muito sofrido. E naquele ano, com um novo patrocinador, no Ibirapuera, a gente venceu a Superliga com 3-2, um jogo que acha que o sofrimento acaba trazendo mais torcedores, mais pessoas a estarem junto com a gente nesse projeto. Então, dali para cá grandes alegrias, também muitas tristezas, mas que acabam sendo transformadas em energia para a próxima temporada. E estamos aí na luta. Foi nesse jogo que, se não me engano, que a Natália destruiu... Foi ali que a Natália nasceu realmente. Nasceu, Porque era uma grande promessa. Mas você que acompanha o esporte... Não, aquele dia, eu falo que eu estou arrepiando, de lembrar daquele jogo. É ali onde o grande ídolo, né, ele realmente assume. A gente fala muito, naquele jogo ela colocou a bola embaixo do braço, né, e no tie break de 15 pontos, né, de 16 pontos, ela fez 11. Que coisa! 11 pontos. Então, assim, foi fantástica a atuação e depois, né, acabou seguindo a carreira aí com essa jogadora incrível que a gente conhece tão bem. Importante para a história do vôlei brasileiro. E eu falo desse jogo, assim, eu não sou especialista em vôlei, eu não sou especialista em nada, eu sou palpiteiro em tudo. Mas eu lembro desse jogo, eu lembro que eu estava em casa assistindo com a minha esposa.
E a gente ali naquela torcida, foi televisionado pela Globo, tá? A gente acompanhando, e foi um jogo histórico, marcante para a história da cidade mesmo. E depois disso, outras conquistas vieram. Você é um cara muito vencedor. E que eu acho que você mesmo sentia, de alguma maneira, que faltava pisar no solo sagrado olímpico, né? Aquela história do sagrado mesmo, de um espaço diferenciado que aconteceu esse ano, levando a tua competência, o teu conhecimento para uma seleção que ninguém conhecia, que ninguém sabia o que poderia fazer dentro da Olimpíada. Como foi essa experiência sua com a seleção do Quênia? Como é que foi o convite? Conta um pouquinho dessa parte, vamos dizer, do primeiro contato. Alguém ligou para você e falou, você quer treinar a seleção do Quênia na Olimpíada? Como é que foi isso? Então, é um projeto, ele é um projeto muito maior, talvez, do que as pessoas vivenciaram e acompanharam. Eu recebi uma ligação da Federação Internacional de Voleibol para ser o projeto piloto, né, de um momento importante no voleibol mundial. Levar, né, grandes profissionais e uma estrutura a países chaves que necessitam, né, que eles olham que tem um grande potencial e que com um bom trabalho, um trabalho aí a médio e longo prazo, pode dar bons frutos. E a gente foi para a Mãe África, né? Então, eu falo muito depois que a gente foi convidado para ensinar e eu voltei do Quênia com muito mais ensinamentos do que eu ensinei. Você ficou quanto tempo lá? Nós ficamos 3 meses. 3 meses. Eu fui em abril, né, após esse contato, eu estive em abril para fazer uma análise do que era necessário para tentar fazer uma boa preparação para os Jogos Olímpicos. Tá. Então eu não queria só participar dos Jogos Olímpicos. Eu queria que as pessoas olhassem para aquela equipe, mesmo com pouco tempo de trabalho, que a gente começasse a ver que realmente, tendo investimento, pode ter um futuro aí promissor. Levei um grupo de trabalhos comigo, então eu fui junto com mais 5 profissionais aqui da equipe de Osasco. Tive o respaldo da diretoria de Osasco para levar alguns materiais, Legal. Porque a estrutura é muito carente. Eu não sei se você acompanhou ou os nossos telespectadores viram o jogo Brasil e Quênia, e elas jogam em quadras descobertas, em quadras de terra, e a preparação a gente conseguiu colocá-las dentro de um bom ginásio, com um piso de borracha e com alguns materiais que a gente acabou levando aqui do Brasil, para que até a autoestima dessas meninas, elas começassem a sentir todo o investimento para que chegasse realmente no Japão e não se sentisse inferior. Eu acho que isso foi talvez o grande legado. As meninas, elas, além de ser uma equipe alegre, pela característica do país, Sim. é um país muito parecido também com o povo brasileiro, nos receberam tão bem, mas eu queria que elas apresentassem um voleibol que chamasse a atenção. E foi o que aconteceu, mesmo não conseguindo nenhum resultado positivo, nós não vencemos nenhuma partida, mas todo mundo que assistiu viu que realmente uma semente foi plantada e que, se for adubada, se for regada, pode ser que no futuro a gente veja o Quênia, como aconteceu no futebol, com grandes treinadores. Sim. Que toparam uma empreitada parecida com a que aconteceu comigo. Não, eu quando fiquei sabendo dessa notícia, né, logo eu até fiz analogias do tipo, como se a gente pegasse lá na década de 80, um treinador, como falando a linguagem do futebol, Tele Santana, pegar o Tele Santana e mandasse ele para fazer um treinamento específico para uma seleção como Honduras, lá na Copa de 82, uma seleção desconhecida e que chega para uma Copa, na época, uma Copa com aquela curiosidade. No caso aqui, todo mundo ficou curioso, mas o que será que o Luzomar conseguiu fazer em tão pouco tempo com essas meninas? Evidentemente que não se prepara uma seleção de alto rendimento em apenas 3 meses. Mas o que você identificou de qualidades, vamos dizer, não técnicas, porque a técnica depende de treinamento, mas qualidades naturais
nessas jogadoras que podem ser desenvolvidas e se tornar um time diferenciado ou um voleibol diferenciado no futuro? Nós tivemos uma boa resposta física. O nosso preparador físico, ele identificou no primeiro contato que a escola do Quênia é muito ligada ao atletismo. Sim. É a grande tradição do esporte queniano, são os corredores de longa distância. Então, as meninas têm uma resistência muito importante, mas que hoje já não se aplica ao voleibol. O voleibol já é um trabalho com muito mais, um trabalho de força, com potência e velocidade. Então, a resposta física na mudança desse trabalho, ela foi muito positiva. Nós tivemos aí índices de melhora significativos. Eu trouxe um material bastante interessante, né? Além de técnico de Osasco, de vez em quando eu dou uns cursos aí de voleibol para treinadores, para quem quer ter um pouco mais de conhecimento da modalidade, especificamente parte física, a parte técnica. Então, a gente trouxe um material bastante interessante. Então, elas evoluíram muito rápido. Como resultado, tecnicamente, a equipe tem uma vocação de ataque, né? Uma equipe forte, uma equipe que tem atacantes saltadoras, um potencial de salto importante, mas tecnicamente elas sofriam muito, principalmente em fundamentos básicos, de defesa, de recepção. O time teve uma melhora significativa no passe, ainda longe dos parâmetros Sim. internacionais, mas quando você consegue fazer um set, a gente perdeu um set para a Coreia, que foi quarta colocada nos Jogos Olímpicos, de 26 a 24. Nós jogamos um set contra o Japão, onde fizemos 23 a 21, muito perto de vencer um set, e aí faltou um pouquinho de rodagem, um pouquinho de malícia para as meninas. Fizemos um bom set contra a Sérvia. Contra o Brasil jogou uma partida muito forte, né? Até brinquei um pouco com a Tandara, com a Camila Bright, com a Carol Gattari. Falei, poxa, vocês podiam ter pegado um pouquinho mais leve com as minhas meninas, mas depois acabaram me homenageando. É isso que eu ia falar. A Natália, a Bright, foram Terminou lá. o jogo, foram te homenagear. Então, isso foi fantástico. E um ano difícil, né? Eu tive Covid, Sim. eu fiquei internado, fiquei 11 dias na UTI. Caramba. E quando eu saí, recebi um convite para estar nos Jogos Olímpicos, para implantar uma filosofia de trabalho, é coisa do homem lá em cima, né? Foi um grande presente. Vai ter continuidade isso? Você continua à distância, dando algum tipo de orientação, consultoria para esse projeto? Não? Como que continua essa sua ligação com esse projeto? Eu pedi um tempo, né? Após o nosso contrato, Tá. era até o final dos Jogos Olímpicos. Elas têm um campeonato africano no próximo mês. Eu estou em contato com as meninas. A gente está auxiliando de uma maneira muito mais de parceria Tá. do que preso em algum tipo de contrato. Então, eu deixei muito claro para elas que elas moram no meu coração e eu vou ajudá-las, independente se vou continuar como treinador ou não. Mas eu pedi para a Federação Internacional que eu tinha algumas obrigações, tinha que retornar para Osasco, tenho que organizar a temporada, tem muita coisa ainda pendente a ser organizada para que a gente faça uma temporada bacana, com a expectativa que a torcida e com a cidade de Osasco ela sempre espera. E aí, depois que eu acalmar um pouquinho, a gente pode pensar em novos passos. Mas agora, focado na equipe aqui em Osasco, em tudo que a gente precisa fazer aqui para tentar novamente estar aí disputando títulos e trazendo, né, conquistas aqui para a cidade. Tem uma paixão, né? O pessoal de Osasco aqui realmente criou uma paixão pelo time de vôlei feminino. É uma coisa enlouquecedora. Parece um mundo à parte dia de jogo, quando pode ter torcida e deve voltar muito em breve aí a poder ter. Porque as pessoas vão, você vê os fãs ali, as fãs chorando, assim, uma idolatria com as meninas, que é algo bonito de ver no esporte, né? O exemplo que essas meninas são, que as atletas são, que a comissão técnica acabam servindo de exemplo para a sociedade, isso é muito bacana. E aqui em Osasco é o seguinte, não tem... o sarrafo é alto para pular, né? Uhum. Não tem essa, não, nós vamos preparar mais ou menos. A cobrança é sempre, não, peraí, tem que estar na final, tem que ganhar, tem que estar na final, tem que ganhar. Quais os torneios que vão ser disputados esse ano aqui? Paulista? E quando você fala de paixão, a gente começou aqui o nosso bate-papo falando um pouco lá de 2009, quando nós perdemos o Finasa.
uma das coisas que marcou muito foi a comoção da cidade. Né? Eu lembro de torcedores que estavam querendo se algemar nos portões do José Liberati para que a equipe não acabasse. A torcida estava organizando um abraço ao ginásio José Liberati. Você deve lembrar de... Sim, sim. Então aquilo chamou muita atenção da mídia, chamou a atenção dos homens públicos na época e a gente acabou tendo um final feliz. Mas como você falou, o sarrafo é alto e eu fico muito feliz que seja dessa maneira. Porque muitas vezes eu converso, né, com as dificuldades que nós tivemos aí na pandemia, né, com a saída da Nestlé. Vamos fazer um time para participar? Eu falei assim, olha, eu acho muito difícil. Osasco é que nem Corinthians, Palmeiras, São Paulo. A camisa é pesada. Flamengo, você não pode fazer um time onde o importante é não cair. O importante é chegar nos playoffs. Aqui, o time de voleibol, ele é o grande entretenimento para a cidade de Osasco. Esportivo, ele é o cinema que às vezes a pessoa não pode pagar. Ele é o teatro que às vezes a pessoa não pode ir. Verdade. É onde ele se sente igual a grandes clubes elitizados como Pinheiros, como Minas. Equipes que vêm aqui, onde o torcedor fala, opa, lá no Pinheiros, lá no Minas, lá no Praia, vocês podem fazer a festa de vocês. Aqui quem manda é a gente. Quem manda é a gente. E assim tem sido durante todos esses anos. Eu agradeço muito, né, a Prefeitura de Osasco. O projeto ele não é focado em nenhum tipo de rivalidade política. São vários prefeitos nesse tempo que eu estou aqui. Formando continuidade ao projeto. E eu sempre falo, independente quem estiver, a equipe vai estar representando a cidade de Osasco. Então você pode esperar das meninas, do corpo técnico aqui, realmente elevar o nome da cidade por esse país e para fora do país, né? A equipe campeã mundial em Doha, no Catar, a gente teve três medalhas em Doha, né? Um vice-campeonato, um terceiro e o título em Zurique, em Basel. Então, assim, é uma equipe que é conhecida agora. Eu levei algumas camisas de Osasco lá nos Jogos Olímpicos. E quando eu troquei com a italiana, ela queria uma camisa. Eu falei, não tenho camisa, mas eu queria levar uma camisa da Itália para minha esposa. E aí, quando eu tirei a camisa, ela falou, aqui é Osasco. Catarina Bossetti jogou em Osasco. Eu falei, poxa, você lembra? Eu falei, não, Osasco é muito conhecido. Então, a gente fica feliz por toda essa história e fazer parte dessa história, como você falou. E uma coisa que tem que ser, né, reforçada sempre, o vôlei de Osasco, independente com qual marca ele carregou em determinado momento, todos os patrocinadores são importantes, mas o vôlei feminino de Osasco é uma marca internacional, é uma das marcas mais importantes da história da cidade. De imagem positiva. Eu vou além, desculpa te cortar, eu vou além. É uma das marcas mais importantes do esporte brasileiro. Sim, sim. Porque... É que eu estou puxando a sardinha para o lado da brasa da cidade. Mas você está certo, pensando no esporte, é verdade. É uma marca que ela serve de exemplo. Sim. Então, eu vejo muitos projetos que se inspiraram no projeto de Osasco para hoje estarem tão fortes. O projeto do Praia, o retorno do Minas, projetos que aconteceram aqui pelo país. Eu vejo torcidas adversários imitando as músicas que a nossa torcida canta. Então é muito bacana tudo que a gente vive durante todos esses anos, mas o quanto Osasco é vanguarda. Então, uniforme, primeiro time que jogou de sainha foi Osasco, depois vários times jogaram. Então, o pessoal de marketing, né, que está por trás das inovações, o tempo inteiro pensando, porque sabe que não pode entregar na próxima temporada as mesmas coisas que entregou nessa. Tem que ser então criativo. Os caras têm que ser extremamente criativos. Você, como um homem aí de mídia, você sabe o quanto você não pode ser repetitivo, porque senão enjoa. Então esse é o nosso foco sempre. Sempre está trazendo coisas que a torcida, que a cidade se orgulhem disso. Eu quero dar um passinho atrás, voltar a falar. O braço que você está segurando o microfone tem uma pulseira escrito Quênia. Sim. E
o símbolo, uma tatuagem que você fez aí dos arcos olímpicos. Como experiência pessoal, o que é? Esquece a parte profissional, é lógico que profissionalmente, meu Deus do céu, né? Pisar lá, mas eu estou falando do primeiro jogo, ou o dia que você pisou lá em Tóquio e sabia que estava numa Olimpíada. O que você pensou de falar para sua esposa, para o seu filho? Esse lado do emocional, porque eu acho que isso é importante para o ser humano. Esquece o profissional. Fala um pouquinho como é que foi essa experiência. Você cresce, quem faz esporte, você cresce ouvindo muito os valores olímpicos, né? Que ali não está só a disputa por medalhas. Ali tem muita causa envolvida, né? Tem muita história envolvida de luta, né? De dedicação, de superação. Então, esses valores, eles são presentes diariamente dentro daquelas 2 semanas que a gente passa ali vivenciando os Jogos Olímpicos. Então, eu ligava para minha família e minha esposa, que está comigo há mais de 30 anos, ela fala, poxa, que bom ver você tão feliz. Que legal. Né? Que bom a gente consegue ouvir, né, ver as fotos, o quanto você está feliz. Mas por isso, é uma realização de anos de luta, né? Você sabe o meu histórico como treinador das categorias de base da seleção brasileira. Eu tive 15 anos aí na formação do vôlei brasileiro. Conquistamos títulos importantes que poucos treinadores na base no mundo conquistaram. Campeonatos incríveis e trazer meninas, como você citou, Natália, aí tem Bright, Tandara, Fegaray, Thaísa. Eu vou ficar aqui falando de várias que fizeram a primeira competição internacional comigo. Aquele sentimento de plantar uma sementinha para essas meninas se vocês se dedicarem, se vocês trabalharem, vocês vão se tornar atletas olímpicas. E no fundo, eu também sonhava com isso, de me tornar um técnico olímpico. Talvez em outro país, né, e se eu não tivesse esses grandes treinadores que estão aí à frente da seleção brasileira há tanto tempo, eu talvez tivesse realizado o sonho como treinador do meu país. Né? É um sonho ainda que eu espero um dia alcançar. Mas, respondendo para você, emoção a todo momento. Eu brinco, parecia pinto no lixo, porque eu tirei foto com o Djokovic, tirei foto com o Dream Team, e aí uma pena... Aquele espaço Vila Olímpica deve ser uma loucura, né? Uma pena que os Jogos Olímpicos, pela pandemia, foram jogos diferentes. Sim. Mas, assim, a oportunidade de ficar ali naquela Avenida das Bandeiras, né, que está em todas as fotos de quem postou, é um desfile de grandes atletas, é um desfile de história, e fica passando o filme na sua cabeça. Você lembra do seu professor de educação física que falou que você tinha uma chance no voleibol, você lembra dos treinadores que te ajudaram, você lembra das pessoas que te estenderam a mão. É uma mistura de emoção 24 horas por dia. Você está com quantos anos? Eu estou com 55. Você é um jovem, convenciona-se que nós, dessa faixa etária... Depois do Autorama, hoje... Né, hoje... Vamos colocar no final, já que ele citou, nós vamos colocar no final da entrevista uma disputa que a gente fez no Autorama aqui na Connect TV, mas para encerrar a entrevista a gente mostra para vocês. Aí vocês vão ver quem que foi o campeão. Meu carro teve uma... Eu preciso ver se os pneus ali estavam muito lisos ali. Né? Foi muito... Eu acho que eu estava com o pneu errado para aquela pista. A gente vai ter outras oportunidades. Mas o que eu falo assim, eu tenho 48 anos, estou indo para os 50, você tem pouco mais de 50, e profissionalmente a gente é muito jovem ainda. E é natural que outros convites virão pelo trabalho que você desenvolveu com a seleção do Quênia, fora o teu histórico aqui no Brasil de multi-mega campeão. E, em algum determinado momento, haverá esse espaço na seleção brasileira, seja masculina, seja feminina, isso daí o tempo dirá. Eu não tenho dúvida nenhuma que... E eu vou ter muito orgulho de um dia assistir esse vídeo aqui e falar assim, ó, rapaz, um dia entrevistei esse cara aí, ó, falar pro meu filho, tá vendo esse cara aqui, ó?
papai entrevistou, agora ele é campeão olímpico pelo Brasil e eu tive a oportunidade de entrevistar esse cara. Tenho certeza que isso... Mas vai acontecer por causa da sua história. É evidente, o vôlei brasileiro é muito forte, mas a sua história é uma história diferenciada de dedicação. Não que os demais não tenham também, evidente, não tem ninguém que está no esporte de brincadeira. O esporte não é uma escolha financeira ou é uma escolha profissional só, não. É um estilo de vida. A pessoa nasce com aquele dom e pode desenvolver ou não, e você desenvolveu isso como treinador. É uma grande referência, um baita orgulho estar recebendo você aqui hoje. Muito obrigado. E tem as portas e câmeras da Connect TV escancaradas para os trabalhos que vocês desenvolvem, porque a gente precisa cada vez mais aproximar a sociedade, e não é só Osasco, é da região inteira, com grandes exemplos que a gente tem, como do Luiz Omar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Assim, você trouxe algumas coisas que realmente mexem com a gente. Obrigado pelas palavras. Quero aproveitar, né, na próxima terça-feira, não essa terça, na próxima semana, dia 31, Tá. A gente estreia no Campeonato Paulista. Opa. Aqui em casa contra a equipe de São Carlos, acho que ainda sem público, né? A gente está aí torcendo para que o governo do estado comece a liberar, porque eu acho que as coisas estão acontecendo e se for tomado, né, os devidos cuidados, eu acho que já dá para a gente ter um pouco voltar a ter um pouquinho da emoção de estar perto do público, né? E o público está perto da gente. Então, estendo aí o convite. Eu não sei se vai ser televisionado ou não, mas a imprensa de Osasco sempre faz uma cobertura muito bacana para o time. Convida a Connect TV a ir aos nossos treinamentos, tem muitas meninas novas, trazer para o torcedor as novidades aí, as novas contratações e agradecer esse espaço, porque o esporte ele só sobrevive quando tem pessoas como você, tem empresas como o Diário da Região, Connect TV, que nos apoiam, né, no nosso dia a dia, dando visibilidade a essas marcas, a esses patrocinadores. Então, gratidão sempre, conte comigo. E é importante, vamos falar aqui, ó, iFood, Bradesco, São Cristóvão Saúde, Eco Osasco, Audax, Reserva Raposo e a marca do uniforme, que é a Rummel, é isso? Eu tô ainda com a camisa da temporada passada. Vale um aplauso para quem ajudou na passada. Então, os novos espero que todos continuem para essa temporada, porque é muito importante. Então, são marcas muito identificadas com a cidade de Osasco. O São Cristóvão Saúde, que é um grupo apaixonado pelo esporte. Legal. Não patrocina só o voleibol, patrocina o Corinthians, patrocina Stock Car. Então, o Valdir, que é o CEO do grupo, gosta muito de esporte e entende que saúde e esporte estão intimamente ligados. Sim. Então, bacana. E as outras marcas são marcas que estão aqui no nosso dia a dia, aqui na cidade, e que são responsáveis pela continuidade desse projeto. Já Espero tem que patrocinador novo chegando, que saiba? A Van. A Van já fechou? A Van com a inauguração da mega loja. O velho da Van é fogo, né? Ele chega junto mesmo. Ele ajudou. Luciano Hang, um abraço para você. A gente teve a oportunidade de estar lá no dia da inauguração. Sim. Que bom que chegou junto. Tá confirmado esse daí. Tá confirmado, vai estar na camisa, na lateral da camisa. Muito bom. E aí as outras empresas estão fazendo os últimos ajustes aí para estarem com a gente nessa temporada. Muito bom. Parabéns. Rogério Lins está empenhado aí que esse time continue cada vez mais forte. Ele já foi jogar vôlei lá? Porque futebol eu sei que ele joga, mas ele é mais baixinho assim, acho que ele não joga vôlei, a gente está aí para desafiar o pessoal. O Rodolfo, né, nosso secretário de esporte, ele desafiou a comissão técnica do vôlei para jogar futebol. Vai ser uma grande piada, né? Rodolfo, você é cara de pau mesmo, hein? Você tinha que fazer o contrário, você tinha que topar o desafio de jogar um vôlei com os caras. Então, né? mas eu tô, você sabe, como um bom estrategista, eu tô convocando aí um pessoal da cidade aqui para fazer uma graça. Vou colocar uns gatos no meio. Tem que fazer, senão vai ser... No dia que tiver esse jogo, chama que a gente vai fazer uma reportagem, mas depois tem que fazer o desafio do vôlei também. Eu tô esperando, mas está combinado, depois tem que ir para quadra também. Beleza, obrigado mais uma vez, um grande prazer mais uma vez. A gente vai finalizar mostrando então, eu não ia falar nada, mas já que ele provocou, vamos colocar a disputa que a gente fez hoje, uma brincadeira no Autorama aqui para finalizar o programa de hoje. Depois disso, a gente já encerra o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Continuem conectados na Connect TV. Valeu!
Rapaz, desafio do Autorama. Estamos aqui com o Beto e com o Luiz Omar aqui, voltando à infância, tirando um racha de Autorama. 3, 2, 1, valendo! Quinta volta já foi. Ele tá praticando. Não tem uma desculpa, né? Reta final. Ó, evidente que o dono da casa, ó, velho. Vamos ver quem chega em segundo. Tem uma volta atrás. Vamos ver quem chega em segundo. É isso aí, não adianta falar, não. Pode administrar aí, ó. Só administrou. Você falou que você tinha Autorama, que você reformou seus carrinhos. Explica agora pro público. Não, como bom visitante, né? Você vem na casa das pessoas, você tem que manter aqui todo um protocolo. Então, Deus, obrigado pela oportunidade. Isso aqui muito bom. É sensacional. Parabéns. Valeu aqui. pela diversão. Bom, e o novato aqui, que experimentou pela primeira vez, tá claro. Luiz Geral. Omar sabe tudo de vôlei, mas de Autorama, deixa com a gente.